de saber que tem tantas pesquisas aí em relação a bioinsumos, biofertilizantes. Esse é um tema que também está bem presente aqui, mas não na pós-graduação. Tenho notado muito o interesse dos estudantes da graduação, o que é ótimo aí, né, para quando a gente olha para a sustentabilidade. Eu vou compartilhar minha apresentação. Ana Clara, você está chegando agora, mas eu fiz uma breve apresentação aqui, contando um pouquinho de como eu chego nesse tema. Aí, a partir disso... deixa eu... Aqui, agora vai dar certo. A partir disso, então, eu vou trazer algumas questões e reflexões, né, que tem a ver, então, com a minha graduação, com a minha formação e também o que eu tinha comentado, né, uma experiência numa consultoria que eu fiz, numa parceria do MAPA com o IICA, para a definição de produto agroalimentar artesanal, que coincidiu, né, e dialogou com a própria lei, né, que trouxe aí para o horizonte, né, para o marco legal, o selo arte. Então, eu vou contar um pouco das inquietações e questões relacionadas a essa trajetória. Eu vou ficar na tela dos slides, Jean, e se precisarem me chamar, aí abrir o áudio, que eu não tô vendo aqui a tela do Teams. Então, sim, tudo bem, Fabiana. Então, vamos lá, gente. O que eu pensei aqui para responder, então, a proposta dessa fala, né, que é selo arte para quem? Proposta, avanços e desafios para implementação. Eu proponho que a gente passe por um breve histórico do marco legal sanitário no Brasil, aí que a gente chegue no selo arte e pense, então, alguns desafios sobre o selo arte. Me organizei para falar em torno de uma meia hora, e aí eu vou trazer assim, um olhar mais crítico, né? Algo que, bom, a gente tem esse selo arte, já vou contar o final aqui, mas sim, esse selo arte tem contribuído para quê, para quem tem conseguido, né, registrar seus produtos por meio dessa política. Então é por aí que vai as questões que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Então quero começar, né, nesse histórico, chamando atenção para o fato de que se a gente for olhar, né, a história, né, do marco legal sanitário no Brasil, a gente vai perceber claramente, né, tem vários estudos que trazem essa perspectiva, né, que é uma lógica voltada para o período de industrialização do país, com viés de exportação, que foi muito associado aí, né, a uma descentralização do serviço de inspeção, que até então a gente tinha muito voltado somente para a inspeção federal. E a gente, então, lá no final dos anos 80, 90, começa, né, a avançar para descentralizar esse serviço e passa a ter, então, um serviço de inspeção municipal. Só que nesse processo, que vai iniciar lá nos 1950, toma um pouco mais de corpo em 1960 e fica mais robusto, né, em 1980, e vocês devem lembrar lá dos complexos agroindustriais, a gente não contemplou o que na época se chamava de pequena produção e que hoje a gente pode considerar aí como agricultura familiar. E quando, por fim, gente, lá no final dos anos 90, anos 2000, a agricultura familiar chega nesse debate, vamos dizer assim, ou passa a pensar a importância da agregação de valor, da agroindustrialização para os seus produtos, ela já não estava mais contemplada no marco legal, porque o arcabouço legal brasileiro foi construído num período em que a gente estava pensando a industrialização e construindo o que a gente chama, né, de complexos agroindustriais. Um exemplo que dá para a gente pensar disso é a própria estrutura da inspeção de alimentos no Brasil. O que a gente vai ter, assim, grosso modo, dá para a gente pensar os produtos de origem animal, que lá na estruturação desses complexos agroindustriais estavam aqui, ó, vinculados ao Serviço de Inspeção Federal, e depois, quando descentralizou, os serviços de inspeção estadual e municipal. Mas que ainda hoje, gente, nem 40% dos municípios brasileiros têm serviço de inspeção municipal estruturado. Isso para produtos de origem animal. Para produtos de origem vegetal, a gente está aqui, né, na alçada do Ministério da Saúde e nas coordenadorias de saúde. Regulamentar, né, formalizar os produtos de origem vegetal é um caminho menos tortuoso, embora também requeira muitos investimentos, mas, né, ele é mais simplificado do que se a gente compara aqui com a legalização, né, do processamento de alimentos de origem animal.
Um outro caminho aqui também para legalizar os produtos é quando se trata de bebidas, né? Alcoólicas e não alcoólicas e vinagres, que é o registro que é feito diretamente no Ministério da Agricultura. E eu digo isso também para contar, gente, da complexidade dessa estrutura de inspeção e fiscalização de alimentos no Brasil. Então, ela não é simples, principalmente quando se trata de uma produção de menor escala, e essa que marcadamente a gente está olhando aqui, voltada, né, mais para essa produção aí que se relaciona à agricultura familiar. Eu não quero detalhar muito, dava para fazer uma palestra sobre isso especificamente, mas eu sugiro aqui para quem se interessa por esse tema, ou enfim, né, queira saber mais, uma publicação do Leomar Presotto, né, um trabalho que ele fez junto com o ISPN, tem uma publicação bem interessante que está disponível na internet. Depois eu posso mandar a apresentação para vocês, para poderem acessar esses links. Em resumo, onde a gente chega? Quando a agricultura familiar, então, passa a demandar o seu espaço para processar e comercializar formalmente os seus produtos, já havia um conflito, porque todo esse marco regulatório, como eu comentei, se estruturou pensando numa lógica aí de complexos agroindustriais, né? Essa produção que ia lá, no caso de produtos de origem animal, pela regularização pelo Serviço de Inspeção Federal. E aí, o que sobra para a agricultura familiar, né? Sobra cavar algum espaço ali, mas sempre com tensões em relação a esses padrões vigentes. E isso leva, né, a um desafio muito grande para que haja aí, por um lado, a manutenção do saber fazer e, por outro, né, a possibilidade de responder a requisitos técnicos em relação a equipamento, infraestrutura, enfim, e tudo isso, né, a gente vai levar assim, qual é a altura do pé direito, quantos banheiros tem que ter numa agroindústria. Então, eu não vou nem me ater nesses detalhes, mas o que eu quero frisar é que existe uma tensão entre a realidade de uma produção artesanal, tradicional, familiar, que inerentemente é de pequena escala, e toda a lógica do arcabouço legal brasileiro que se estruturou, então. E isso leva ou contribui, né, um fator importante para a informalidade do processamento de alimentos da agricultura familiar, para a comercialização desses produtos, e leva, né, em decorrência, a ação de intermediários, que vão comercializar, e o caso mais clássico é o dos queijos, né, que a gente vai ter uma série de atravessadores de queijo que vão comercializar esses queijos que os produtores não conseguem comercializar, também por esses riscos, assim, né, de terem seus produtos apreendidos. Isso faz com que essas famílias tenham uma renda menor ou que vivam numa condição de criminalização, né? E tudo que muitos desses produtores em pequena escala vão falar é que eles só queriam poder vender tranquilamente, não ter que comercializar seus produtos na calada da noite ou com essa sensação de insegurança, com medo dos produtos serem apreendidos. Então, essa tensão, ela vem, né, presente desde os anos 90 no Brasil. E aí, se a gente olha para isso, a gente pode pensar, né, bom, mas então nada mudou? O que a gente tem de avanço em relação às leis no marco regulatório sanitário para contemplar, então, esses grupos, né, que não tinham sido contemplados pelas legislações aí lá dos anos 60, 50 em diante. Aí, numa síntese aqui, no esquema, dá para a gente pensar que o primeiro regulamento que a gente tem aí, marcadamente, né, para os alimentos processados beneficiados, é o regulamento, né, de produtos de origem animal, né, o regulamento de inspeção, né, de produtos de origem animal, que a sua primeira versão, a lei é de 50 e o decreto é de 52, mas relacionado a grandes indústrias. Isso só foi mudar, gente, ou ter uma possibilidade de mudança em 2006, quando a gente passa, né, a aprovar o SUASA, que é Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que buscava padronizar e harmonizar o que estava proposto lá no RISPO-A para atender o processamento em pequena escala. Isso para produtos de origem animal. Para produtos de origem vegetal, a gente teve um grande avanço com a RDC 49, que é de 2013, que previa a inclusão socioprodutiva com segurança dos alimentos. Foi o primeiro regulamento brasileiro que falou de alimentos artesanais e de valorização da cultura alimentar. Depois disso, em 2015, a gente vai ter um decreto do SUASA, um decreto relacionado ao SUASA,
que vai falar especificamente de agroindústria de pequeno porte e venda direta. Então, foi outro passo importante. E, em decorrência, né, naquele mesmo período, aí, meados dos anos 2010, a gente também teve, né, uma instrução normativa também voltada, né, para os produtos de origem animal, e agora aqui especificamente relacionada às agroindústrias de pequeno porte, e que, de alguma maneira, se inspirava lá nessa RDC que eu mostrei para vocês, que estava, então, né, também propondo aí, né, aspectos relacionados à produção artesanal. A gente, depois disso, em 2017, teve um retrocesso, porque o que a gente avançou aqui em relação às agroindústrias de pequeno porte, a gente retrocedeu quando, em 2017, a IN 05 definiu o que seria uma estrutura física mínima, dependências e equipamentos para uma agroindústria de pequeno porte. E isso acabou engessando e colocando a régua muito em cima, inviabilizando que famílias que tinham interesse em formalizar a sua produção pudessem, então, atender o que vinha sendo construído em normativas como essa aqui de 2015. Aí vem o que eu comentava, e aí a gente já está chegando no Seluarte, que foi a publicação da Lei 13.680, a Lei Seluarte, né, de 2018. O que essa lei fez? Ela alterou um artigo do RIS-POA, permitindo, então, para caso de produtos de origem produtos artesanais de origem animal, permitindo, então, a comercialização interestadual dos produtos. Mas o que essa lei fez, gente, a Lei Seluarte fez, né, e que foi tão publicado, não foi nada diferente do que já vinha sendo proposto desde 2006 pelo SUASA, que propunha, ao padronizar e harmonizar as normas, né, para a grande produção em relação à agricultura familiar, previa justamente, né, que os produtos pudessem, né, nessa harmonização, serem comercializados no município, no estado e no país. Porque até aqui o que se tinha se o município, se o produto foi inspecionado no município, ele só poderia ser comercializado dentro do município. Se a inspeção era estadual, ele só poderia ser comercializado no estado. E se a inspeção fosse federal, aí sim ele poderia ser comercializado no país todo. Mas vamos pegar aí o caso dos queijos da Serra da Mantiqueira. Boa parte desses queijos produzidos aí em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, vão ser comercializados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, se tiver só inspeção estadual, né, lá do IMA de Minas Gerais, não poderia ser comercializado. Então, o SUASA, desde 2006, tentava justamente essa harmonização, para dizer que, para o caso da pequena produção, essa lógica não se adequava. Só que aqui, quando veio o Seluarte, ele veio como se fosse uma grande novidade para trazer essa possibilidade de comercialização interestadual dos produtos. Mas não foi uma novidade, porque isso já estava previsto lá pelo SUASA. E depois disso, gente, a gente avançou. Vejam, em 2019, a gente teve o decreto que vai né, regulamentar a lei do Seluarte. Aí a gente teve, no mesmo período em que teve o decreto que regulamenta a lei Seluarte, a gente teve a lei 13.860, e olha o trocadilho, né? A lei Seluarte é 13.680, e a lei, pertinho do decreto do Seluarte, é 13.860, só um número que muda de lugar, e essa lei está falando do queijo artesanal, e que é uma lei que está muito sombreada com a própria lógica aí, né, do Seluarte, da própria lógica do Seluarte. Então, né, o que a gente vai ter são sobreposições, em alguma medida, de regulamentos. Depois disso, a gente vai ter várias instruções normativas para vários produtos, aqui os lácteos, aqui os cárneos, aqui mel, pescado, mel. Então, a gente vem avançando e esses regulamentos, eles vão ser específicos para cada cadeia de produto, mas vinculados sempre à lei Seluarte. Onde a gente chega, porque eu não vou me deter contando a história de cada uma dessas leis, mas a gente chega que de aridez de regulamentos específicos ao processamento de alimentos em pequena escala, a gente chega numa grande sobreposição de normas
critérios e mecanismos de regulação. Como eu comentei, né, comparando a lei Celuarte, comparando o SUASA, na prática e essencialmente não avançam muito. Então, assim, se a gente toma todo esse contexto, talvez o que eu gostaria de pensar um pouco com vocês agora, né, no sentido também, né, eu já tinha dito que seria uma provocação, assim, né, porque seria uma fala mais crítica, e seguindo esse mesmo sentido mais crítico, aí me parece que cabe a gente perguntar, né, mas quais regulamentos, então, desse tanto de norma que eu fui mostrando para vocês, dialoga com o processamento tradicional e artesanal de alimentos? E aí a gente pode começar falando mesmo do Celuarte, né? Que foi a encomenda, assim, para conversa nessa tarde, né? E aí, se a gente vai lá e olha a notícia, né? Lá quando foi publicado o decreto que regulamenta o Celuarte, numa fala da ministra da época, né? Que era aqui ela, né? A ministra Tereza Cristina, ela diz assim: acabou a clandestinidade. Ele, né? Se referindo ao produtor, vai poder andar pelo Brasil de cabeça erguida e ser conhecido. E aqui, quando ela fala isso de cabeça erguida, né, ela está falando daquilo que eu comentava antes, que é a vontade desses produtores de vender seus produtos sem medo. Então, e ela remete, isso fica mais evidenciado, quando ela fala acabou a clandestinidade, né? E esse termo clandestinidade, ele remete, né, em alguma medida, essa ideia de criminalização desses produtos. E aí, para a gente retomar, né, embora era isso que estava posto, né, quando se publicou a lei e depois o decreto, eu destaco, né, que a gente, né, até no número aí da lei, depois, né, da outra lei dos queijos artesanais, a gente vai gerando uma série de confusões, né, e a gente, na prática, o que eu quero mostrar é que a gente não vai avançar tanto assim nisso que a ex-ministra, né, Tereza Cristina dizia, em relação a superar essa clandestinidade e superar esse viés de, vamos dizer assim, perseguição, né, desses produtores. E também não vai, na prática, né, atender essa expectativa, como foi divulgado na época, né, do decreto que regulamentou a lei, isso aqui, então, de 2009, a expectativa de que o Celuarte, né, pudesse, né, atender, responder a um sonho antigo dos produtores, né, esse de vender tranquilamente. Então, na época, né, se dizia que a estimativa é que somente na produção de queijo, cerca de 170 mil deles, né, 170 mil produtores fossem beneficiados. E o que a gente vai ver já é que isso não se concretiza, né? E também quero pensar, né, ainda aí vinculado ao que a lei e o decreto propõem, é por que isso não se concretiza. Então, para a gente avançar um pouquinho nisso, né, para a gente ter mais elementos assim para sustentar essa crítica, né, é pensar, né, que lá mesmo no decreto que regulamenta a lei está dito, né, que o controle do serviço de inspeção, né, deve ser individualizado, genuíno, manter a singularidade, as características tradicionais, culturais e regionais do produto, né? Também vai falar, né, de métodos, aí a lei dos queijos artesanais vai falar de métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial, né? Então, o produtor de queijo, né, vai estar ali, né, sendo estimulado a preservar a cultura, né, na elaboração dos queijos. Então, toda essa narrativa, né, de valorizar a singularidade, essas características territoriais dos produtos, ela está presente nos regulamentos desse período, né? Mas na prática, o que a gente vai ver é que esses termos eles não vão capitalizar mesmo para os produtos. E um primeiro aspecto dessa dificuldade, né, e por isso que eu marquei esses trechos aqui da lei, é que quando a gente for ver, né, uma grande questão que vai ficar é que o discurso vai dizer, olha, a gente está aqui valorizando produtos artesanais, tradicionais, e todo esse discurso aí está remetendo, né, tanto esse na divulgação, né, na publicação da lei, do decreto, quanto o próprio texto dos regulamentos, quase remete a essa ideia de que quem está ali sendo contemplado são exclusivamente agricultores familiares, né? Mas não é isso, e isso fica claro quando a gente vai já olhar o que são alimentos artesanais e tradicionais. Será que alimentos artesanais e tradicionais são iguais? E essa discussão foi uma contribuição
e um resultado que a gente chegou lá nessa consultoria que eu comentava com vocês, eles não são iguais, né? Então, quando a gente está falando de alimentos artesanais, a gente está falando de alimentos que não têm vínculo com a tradição. Eles têm uma escala de produção, um modo de fazer que remete à artesanalidade, mas o que eles não têm? Essa história, esse vínculo, né, de mais longa data com aquela região, essa lógica de saber fazer, passado de geração em geração, porque esses aspectos que remetem à história, ao vínculo territorial, essa receita que vai sendo passada de geração em geração, isso é tradição. Então, todo o alimento, né, tradicional, a gente entende que ele é artesanal, porque dentro dessa tradição vem junto esses modos de fazer que remetem a aspectos da artesanalidade, que tem muito desse trabalho, né, que precisa de uma pequena escala, né, que remete a essa singularidade também pelo modo de fazer e por uma menor escala de produção. Mas os alimentos artesanais não necessariamente são tradicionais, porque essa lógica artesanal que remete a uma escala menor, ela não precisa ter gerações anteriores. Pode começar hoje, a partir de uma técnica, né, bem avaliada, a partir de um modo de fazer que vai conferir qualidade aos produtos, mas que não tenha toda essa história e esses vínculos territoriais. Então, acho que o primeiro ponto é marcar essa distinção entre produtos artesanais e produtos tradicionais. Então, quando a gente está falando desses produtos da agricultura familiar, que vêm sendo feitos há muitas gerações, né, a gente estaria falando de produtos tradicionais artesanais. Mas quando a gente pega o caso, por exemplo, de neo-rurais, que estão começando agora, né, e muito estimulado por esse processo de valorização dos queijos artesanais, por exemplo, queijos de leite cru, eles iniciam essa produção nesse momento, o que eles têm são produtos artesanais, mas não necessariamente, né, produtos tradicionais. Então, acho que esse ponto é importante de deixar claro. E aí vem a pergunta, né? Se o foco, como está dito lá nos textos da lei e do decreto, né, é de alguma maneira aí valorizar, promover a singularidade desses produtos, né? Quem é o público para qual esses regulamentos estão sendo voltados, né? Qual é o público, né? Que é o público que poderia ser beneficiário de políticas como, né, a política do selo arte. E aí, quais são as possibilidades para a regulamentação dessa produção, né? Que tem esse caráter, né, que historicamente é artesanal. E essas perguntas nos ajudam a gente a entender para quem é o selo arte, né? Por isso o título dessa palestra, né? Selo arte para quem? Será que há realmente compatibilidade do selo arte com a realidade das famílias envolvidas nessa atividade? E aí vem, né, aqui a pergunta aí para a gente pensar e responder, né? Essa tentativa, assim, de, ainda que parcialmente, responder. E aí, para isso, eu quero começar mostrando essa imagem aqui para vocês, que é lá da altura de 2018. Essa imagem chegou até mim quando eu estava entre 2018 e 2019 fazendo essa consultoria que eu comentava com vocês, né, do MAPA e ICA. E aí, num dos encontros, alguém compartilhou essa foto, que ela mesma, né, esse colega tinha tirado, que é de um queijo, né, que se chamava queijo serrano, que então é um queijo que vem, né, já uns 20 anos quase, se construindo, né, ou está envolvido em estratégias para ser valorizado, né, para que a sua singularidade seja reconhecida, né. Então ele é um produto, né, reconhecido, que tem o seu modo de fazer reconhecido como patrimônio cultural e material, né, tem uma expectativa de que seja, né, tem um projeto já bem adiantado para isso. Ele né, uma indicação geográfica, né, tem um registro como indicação geográfica. E aí, quando a gente vai ler o rótulo e a letra miúda, a gente vai ver que o município que produz esse queijo é um município que não está dentro, né, da região dos Campos de Cima da Serra, que é uma região de altitude. Esse queijo está sendo produzido numa área litorânea, que tem um morro muito alto, tu desce uns 50 quilômetros, num declive muito acentuado, tu já está numa outra condição edafoclimática. E aí, esse queijo, ele é vendido como queijo serrano. Então, só uma pessoa que conhece aquela região sabe que o município produtor não está na região produtora.
E por que eu trago essa imagem para a gente começar a pensar o porquê que a gente tem que avançar ainda mais, né, para implementar uma política como o selo arte? Porque quando a gente traz toda essa discussão e passa a valorizar produtos artesanais e tradicionais, principalmente, vai ter uma lógica que é de uma espécie de apropriação da tradição e de apropriação da arte. Então, esse produto aqui, ó, ele tem inspeção, gente, ele tem inspeção federal. Do ponto de vista sanitário, tá ok. Mas e desse aspecto que é de reconhecer a singularidade e essas qualidades que remetem aos modos de fazer, as características da região? Ele não só não atende, como ele ainda tenta, né, se apropriar usando indevidamente o nome de um produto, mas ele não é daquela região onde historicamente esse produto foi feito. E muito provavelmente quem está fazendo esse queijo não é. Pela estrutura aí, né, do que tá posto, pela história aí que vem junto, não é um produto feito pela agricultura familiar. Então, aqui já começa uma questão para a gente pensar, porque esse é um exemplo, né, entre tantos outros, assim, que remetem a essa apropriação. E se não fosse com o nome do queijo serrano, e aí que eu quero chegar, poderia ser também com outros nomes, né, como queijo colonial ou queijo, enfim, né, queijo caseiro, essas nomenclaturas que remetem, né, a aspectos, seja voltado, né, à arte, à tradição, mas que são elementos, né, sinais distintivos que acabam sendo apropriados pela mesma lógica, né, por uma lógica de larga escala. Em síntese, o que eu quero dizer, que vai ter um grande sombreamento aí, né, entre a inspeção e a fiscalização dos produtos e a concessão do selo arte, porque para ter o selo arte é preciso que esses produtos passem por inspeção. Então, esse produto aqui, ele passou pela inspeção, né? Então, ele poderia, então, pleitear o selo arte, né? O que definiria ele? Bom, então tem outros aspectos que ele tem que atender. Mas seja como for, para ter o selo arte, ele vai ter que ter atendido, respondido a aspectos, né, higiênicos sanitários, que, em grosso modo, não mudaram essencialmente desde lá daqueles aspectos que a gente comentava lá da lei, do decreto do início dos anos 50, que define o RISPO-A. Também há um sombreamento, né, entre o que é inspeção e fiscalização e certificação. Uma coisa é a inspeção e fiscalização, que é uma instância requerida para formalização sanitária, né, da produção e comercialização dos produtos, e isso é compulsório, né, obrigatório para formalização. E outra coisa é a certificação, que é voluntária, né? Ela é voluntária a depender da expectativa da família, né? Mas para que tenha essa certificação é preciso atender esse requisito. E aí a gente volta para esse primeiro desafio que eu colocava aqui. E também outro sombreamento que eu já mencionei é a necessidade de a gente fazer uma clara distinção entre o que é alimento tradicional e o que é alimento artesanal. Eles não são a mesma coisa, né? E não dá para a gente pensar um alimento artesanal como que inerentemente trazendo características tradicionais, né? Os alimentos tradicionais, sim, né? A princípio tem essas características artesanais, mas o contrário não é verdadeiro. E aí a gente pode pensar, então, né? Esses temas, essas inquietações, essas provocações, a partir mais claramente do contexto da agricultura familiar, que não conseguindo, né, responder aos critérios, né, formais aí da produção, elas não conseguem pleitear o selo arte e segue, né, compondo um grupo bastante amplo de famílias que estão ali, né, caracterizadas na informalidade, porque não conseguem formalizar a sua produção. E essas famílias, então, né, são de alguma maneira rotuladas aí, né, com essa ideia, né, de clandestino que fica presente lá na fala, né, da ex-ministra, naquela figura que eu mostrava para vocês, e que remete, né, essa criminalização dessa produção. No caso dos queijos, isso é bem emblemático, porque tem essa expressão, né, traficante de queijo, e ela está presente, né, em vários estados brasileiros, principalmente nesses, né, onde a produção e a comercialização do queijo, como no caso de Minas Gerais, é mais intensa.
Então, o que a gente tem? Um sistema de produção de alimentos que, por mais que se reinventou e conseguiu, em alguma maneira, atualizar o marco regulatório, segue, né, não atendendo à realidade da ampla maioria da agricultura familiar, que, ao não atender esse padrão, né, de higiene e inocuidade, que está posto lá desde a construção desse sistema nos anos 50, é considerado uma ameaça à saúde dos consumidores. E, por ser uma ameaça à saúde dos consumidores, é, portanto, criminalizado e rotulado como clandestino. E onde isso chega, que quando a gente considera esse processamento artesanal, tradicional, esse vinculado à agricultura familiar, que então não recebe apoio para ser qualificado e valorizado, porque por mais que a gente tenha novos regulamentos, essas famílias, grosso modo, não alcançam esses regulamentos, ele é criminalizado e continua na informalidade. E aí a gente segue um ciclo vicioso de que não tem, né, mesmo tendo novos regulamentos, essas famílias não conseguem ser atendidas e contempladas. E aí, do Celuarte, especificamente, trazendo alguns dados, né? A gente pode acessar todos os registros, né, dos produtos que solicitaram e foram atendidos em relação, né, que os estabelecimentos que produzem solicitaram o Celuarte e os produtos receberam, foram contemplados com a concessão do Celuarte. Todos esses produtos, eles estão presentes numa planilha que constantemente é atualizada lá no Ministério no site do Ministério da Agricultura. Então, nesse link aqui, a gente consegue acessar, né? A última atualização é recente, agora do dia 19 de junho. E ali a gente consegue ver todos os Celuartes de todos os estados brasileiros. Então, aqui eu coloquei, né, uma figura que está dentro de um documento já junto aí nesse mesmo site, em que a gente vai ver, né, o número de produtos com Celuarte por estados no Brasil. E aí a gente vê que o estado que mais tem produtos que receberam, né, a concessão do Celuarte é Minas Gerais, com 218 produtos, seguido do estado de São Paulo, com 122 produtos. Depois, aqui em cor de rosa, Santa Catarina, e também, depois aqui em seguida, né, o Espírito Santo em azul, e, por fim, em quinto lugar, aqui com 36 produtos, o estado de Goiás. E aí eu quero falar um pouquinho mais do estado de Goiás, porque tem uma pesquisa que eu estou acompanhando, o artigo já está escrito, já foi submetido para publicação, a gente está aguardando as revisões finais para ele ser publicado. E aí, o que a gente percebe? Estudando isso mais claramente aqui do estado de Goiás, a gente vai perceber, aqui faltou, ó, gente, ficou atrás do meu quadro aqui, mas estava escrito aqui, Celuarte em Goiás. O que a gente vai perceber? Quando a gente viu 36 aqui, foi olhar melhor a planilha na construção desse artigo, a gente olhou primeiro, então, são 36 estabelecimentos rurais que tiveram o selo concedido. Mas, na realidade, a lógica da política do Celuarte cada produto recebe o selo. Então, pode ter agroindústrias familiares ou não agroindústrias de um modo geral, que tem 20 produtos, mas só 5 tiveram um selo solicitado e foram atendidos no pleito. Então, esses 36 não é de estabelecimentos, não é de agroindústrias. 36 é um número de produtos. E aí, aonde a gente vai chegar? No caso de Goiás, a gente tem 36 produtos, mas somente 5 estabelecimentos têm Celuarte. E desses estabelecimentos, de acordo com o levantamento feito para essa pesquisa, nenhum desses estabelecimentos é da agricultura familiar. Todos são empreendimentos de médio porte. Aí, pensando aqui, né, especificamente, então, bom, mas então quer dizer que Goiás tem só esses 36 produtos e somente esses 5 estabelecimentos, porque não tem muita demanda. E a gente vai lá e busca, né, os dados mais atualizados que a gente tem, né, da nossa fonte aí mais robusta, né, que é o IBGE, e aqui são dados do Censo Agropecuário de 2017, a gente vai ver que o estado de Goiás é o segundo maior produtor de queijo e requeijão. Ele só perde para Minas Gerais. A gente produz aí
né, ao ano 17.334 toneladas de queijo e requeijão. Tem 13.333 estabelecimentos rurais produzindo queijo e requeijão no estado. 72,5% da agricultura familiar. Mas, como eu comentei, né, somente 5 estabelecimentos têm o selo arte e somente 36 produtos desse contingente todo, né, são atendidos. 4 queijarias e uma manteigaria. Então, tá tudo aqui circunscrito nesse que é, né, um setor produtivo bem importante assim para o rural e para o setor, né, de processamento de alimentos em Goiás, mas ainda assim, né, esse grupo, né, que é quase aí 3/4 da produção de queijo e requeijão, que é a agricultura familiar, não está contemplado aqui. E aí, né, o que a gente pode pensar, né, e perguntar? O selo arte tem contribuído para diminuir a informalidade desse grupo que a política se propôs, pelo menos na narrativa, a atender? E a resposta é que não, assim, se a gente olha o estado de Goiás e se for fazer essa pesquisa, né, como a gente fez aqui, né, com esses dados para todos os outros estados, a gente possivelmente vai ver que não também, e isso se deve muito ao fato de que as exigências sanitárias não mudaram. Em essência, continuam aquelas mesmas exigências, né, que vão seguir aquela mesma estrutura lá da inspeção e fiscalização de produtos no Brasil. Outro aspecto o selo arte ele não é exclusivo para a agricultura familiar. Então, embora o discurso seja de que ele atenderia esse público, ele não atende somente esse público. E o restante aí do público talvez, né, consiga mais facilmente se beneficiar dessa política. E aí a gente tem outros selos no Brasil, que também a gente poderia perguntar, mas então por que a agricultura familiar não busca outros selos? E aí a gente tem o selo aqui, tem agricultura familiar, selo Quilombos do Brasil, selos indígenas do Brasil, que são 2 selos, né, de identificação de origem. Mas esses são registros voluntários, que são associados à identidade da produção e que não nos ajudam em relação à questão sanitária. Então, embora eles sejam importantes, eles são do ponto de vista identitário, mas não nesse ponto que é tão nevrálgico, que é a questão sanitária. E aí, gente, por onde a gente vai, então? E eu já estou encerrando, né? Que passos, então, a gente poderia dar para que essas normas que a gente tanto avançou, mas que não avançou tanto assim, né? Aquela ideia de que a gente anda e não sai do lugar, né? Para que mais agroindústrias pudessem se beneficiar, né? Mais agroindústrias da agricultura familiar pudessem se beneficiar. Então, o que está posto? A gente não tem essa resposta ainda, mas o que a gente sabe é que a gente tem muitos desafios na própria operacionalização desses novos regulamentos. Embora eles tenham avançado, né, no que eles se propõem a fazer, na prática, os números evidenciam que a gente não tem realmente avançado, né? E esses números, principalmente esses, como os que eu mostrei do estado de Goiás, e outros, né, que remetem à informalidade de um modo geral, né, das agroindústrias familiares rurais no Brasil. E aí me parece, né, um palpite, assim, né, que para que esses alimentos possam ser regularizados, né, para que a gente possa contribuir para a manutenção da diversidade alimentar, né, para a valorização da qualidade desses produtos, a gente não pode continuar negligenciando que esses produtos existam. O caminho, me parece, é a gente conciliar, né, a ciência desses alimentos, tanto essa empírica quanto essa acadêmica, com a produção, com o processamento tradicional. E isso remete, né, a algo que 2 autoras têm defendido muito, assim, que é uma proposta de humanização da segurança dos alimentos, né, para que a gente rompa uma perspectiva tão higienista, né, para ir na direção de integrar esses elementos históricos, políticos, sociais, culturais, né, e esse modo prático, né, de preparar esses alimentos, né, vender esses alimentos e avançar, né, no sentido de lidar melhor com essa ideia, né, que fica tão presente de que o consumo desses alimentos é um risco, né. Então, acho que tem muito a gente avançar aí em relação ao entendimento que a gente tem da segurança dos alimentos, para que a gente possa efetivamente mudar a base desses regulamentos, para que esses produtos sejam valorizados e reconhecidos pelos modos como eles são feitos, né? E numa lógica de discussão de risco a partir da escala de produção com que eles são feitos, que é um pouco dessa ideia de humanização da segurança dos alimentos.
E aí, agora sim, realmente para encerrar meu raciocínio, a gente tem desde 2005, vejam bem, um artigo, né, do Paulo Roberto Silveira e um aluno dele na época, em que eles propõem lá, né, há quanto tempo já faz isso? Vai fazer 20 anos, uma proposta de validação social da qualidade. Seria algo como o que a gente tem hoje da lógica da certificação participativa dos orgânicos, né? Naquela época, essa discussão da certificação participativa estava começando, e talvez aí o Paulo Silveira, né, tenha se inspirado um pouco naquela discussão. E o que eles propõem, então, quando eles falam de validação social da qualidade, é sair de uma lógica de qualidade estrita para uma qualidade mais ampla, para que a gente possa ter métodos, né, de controle da qualidade que considerem, né, maneiras aí de garantir essa qualidade, não só pelo aval da inspeção, mas também pelo aval, né, de um conjunto de outros atores que conjuntamente, né, digam, esse produto tem qualidade. E aí a gente iria para um outro caminho que, validando então a qualidade sanitária, facilitaria o caminho para chegar até o selo arte. Porque, como eu comentei, do modo como é hoje, para conseguir a concessão, né, do selo arte, é preciso estar com todo o caminho da legalização do ponto de vista sanitário realizado. E é justamente esse caminho que é o grande desafio. Então, como que a gente resolve esse caminho para que essa política, por exemplo, do selo arte, possa ser mais efetiva? Então, é isso que me parece ser a grande questão para a gente entender, para que, de fato, quando a gente se perguntar selo arte para quem, a gente possa responder para todo mundo aqui que tem um caminho mais alargado para legalizar a sua produção, seja essa somente artesanal, porque é mais recente, seja essa tradicional e artesanal, porque além, né, de contar aí com as questões de artesanalidade, também traz aí uma longa histórica trajetória de produção e processamento desse produto, muito possivelmente vinculado aí aos territórios de origem. E aí, gente, com essas questões, inquietações, com mais perguntas talvez do que resposta, é que eu agradeço vocês e fico à disposição para a gente seguir conversando. E ofereço um queijo. Se a gente estivesse aí pessoalmente, eu levaria um queijo para a gente degustar juntos. Obrigado, muito obrigado pela fala, muito interessante. Então, agora vamos abrir o debate, eu vou encerrar a gravação. Ok, gente. Então, nós tivemos uma abordagem bem interessante da Fabiane sobre o selo arte.